Tem dias que a gente acorda com o coração pesado, sem nem saber explicar o porquê. Nada aconteceu exatamente naquele dia, mas por dentro parece que está tudo desmoronando. A fé existe, mas está cansada. A esperança ainda está ali, mas quase sem voz. Talvez seja assim que você chegou até esse vídeo. Talvez seja assim que você está se sentindo nesse exato momento. Talvez seja assim que você está se sentindo porque estamos chegando ao fim de um ano, vamos já começar um novo, e você olha para trás e vê que talvez não teve tanto progresso. Se você se sente dessa forma, fica até o final desse vídeo, porque a mensagem foi feita para você. Você olha para a sua vida e pensa, não era para estar assim. Era para eu estar mais longe, era para eu estar melhor. E o mais difícil não é nem o problema em si, sabe? É a sensação de que nada muda. Você ora, tenta, insiste, se esforça, mas as portas continuam fechadas, as respostas não vêm, o silêncio pesa. E aí começa aquela pergunta que ninguém gosta de admitir, mas todo mundo já fez na vida. Será que vai dar certo mesmo? Ou só dizem isso para me consolar? E essa frase, do nada, tudo vai dar certo, pode soar até ingênua para quem está ferido. Porque quem está machucado não precisa de frase bonita, precisa de alívio real. Só que deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Na Bíblia, meus irmãos, as maiores viradas aconteceram exatamente quando parecia que não tinha mais nenhuma saída. E não foi porque as pessoas eram fortes, foi porque Deus age de um jeito que a lógica não alcança. Tem momentos em que a nossa vida entra num tipo de noite prolongada. Não é mais uma fase ruim qualquer, é quando você já tentou de tudo o que sabia fazer. E isso dói, porque você não vê mais saída. Você já fez tudo que imaginou, tudo aquilo que estava na sua capacidade, e você não sabe mais o que fazer, e a vida não avança, você não prospera, e você literalmente fica preso naquele sentimento de frustração, de derrota, né? Dói ver o ano acabando e se sentir que você ficou para trás. Dói ver pessoas avançando na vida, amigos que começaram junto com você, está crescendo, está prosperando e você ainda não, enquanto você parece travado. Dói carregar ansiedade, medo, frustração e ainda ter que fingir que está tudo bem. Mas é exatamente nesse ponto que algo espiritual começa a acontecer. Porque enquanto você acha que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando fora do seu campo de visão. A forma que Deus trabalha, meus irmãos, é diferente da forma que a gente imagina. A Bíblia está cheia de histórias assim. José, lembra da história de José que eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos? Foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo. José estava esquecido numa prisão. Davi estava escondido em cavernas. Elias estava pedindo para morrer de tão cansado. Ana chorava em silêncio, sendo julgada por quem não conhecia sua dor. Nenhum deles acordou um dia dizendo, hoje é o dia da minha virada. A virada veio do nada. Não porque eles mereciam, não porque fizeram tudo certo, mas porque Deus decidiu intervir. E aqui está algo que muita gente não entende. O do nada de Deus nunca é realmente do nada. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está alinhando coisas que você nem imagina. Gente que ainda não apareceu na sua vida que vai aparecer, portas que ainda não se abriram e vão se abrir, conversas que ainda não aconteceram e vão acontecer e respostas que ainda não chegaram. O problema é que a ansiedade quer tudo agora, né? A gente quer receber tudo de uma vez. Só que Deus trabalha em processos. E o coração ansioso sofre. Sofre porque tenta controlar o que só pode ser confiado. E talvez hoje você esteja dizendo, Rafael, mas eu não vejo sinal nenhum. E eu digo para você, tá tudo bem, meu amigo, minha amiga. Tá tudo bem, meus irmãos. Fé não é ver sinal. Se você pudesse ver, não era fé. Fé é crer em algo que ainda não aconteceu, mas que você sabe que vai acontecer. Fé é continuar de pé quando não existe nenhuma evidência.
A verdade é que muita coisa que vai dar certo na sua vida vai acontecer num dia comum, num horário comum, sem aviso. Sabe quando Deus fala na Bíblia que vai voltar? Como se fala exatamente? Deus vai voltar, Jesus vai voltar sem avisar. As pessoas serão pegas de surpresa. Não é assim que fala na Bíblia? Então, na nossa vida, a virada muitas vezes acontece do nada, quando a gente não está esperando, assim como a volta de Jesus. Então não espere que um dia você acorde e fale, a virada vem hoje e ela vem. Não, ela vem quando a gente menos espera. É por isso que precisamos ter fé. Fé porque vai acontecer. Fé porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. A verdade é que muita coisa que vai dar certo, ele vai acontecer num dia comum, como eu disse. Você vai acordar achando que é só mais um dia, e aí ele vai mudar tudo. Uma ligação que você recebe, uma resposta, uma decisão, uma cura, uma paz que você não sentia há meses. E aí você vai lembrar desse momento em que achava que nada ia dar certo e vai entender que Deus nunca perdeu o controle. O que mais cansa não é esperar. É esperar sem saber se ainda vale a pena. Só que vale. Só que vale muito. Vale porque Deus não brinca com a dor de ninguém. Vale porque nenhuma lágrima é desperdiçada. Vale porque o tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. E se você está cansado, cansada, me ouvindo, eu quero te dizer com muito carinho agora. Isso não é sinal de fracasso. É sinal de que você está lutando. E quem luta mesmo cansado ainda não perdeu. Talvez o que esteja te faltando hoje não seja mais força. Seja descanso em Deus. Descansar não é desistir. É confiar mesmo sem entender. E é isso que falta na vida de muitas pessoas. Às vezes a gente quer pegar tudo pra gente, às vezes a gente não quer descansar, a gente quer estar ativo 100% do dia, a gente quer controlar tudo o que acontece. Mas não é assim que Deus age. Porque quando você controla tudo o que acontece, Deus fica onde? Aonde Deus vai agir se você quer tomar conta de tudo? Então você precisa descansar. Descansar não é desistir, é confiar que Deus vai fazer a parte dele. E se você me permitir dizer algo para você com muito mais verdade, eu quero dizer para você, tem coisas que só começa a dar certo quando a gente solta o controle. Quando a gente para de tentar resolver tudo sozinho. Quando admite, Deus, eu não sei mais como fazer. Entende? E é aí que o céu começa a se mover. Porque Deus não age no orgulho, Ele age na entrega. E pode ser que você esteja mais perto da virada do que imagina. Tão perto que só falta você não desistir agora. Quiçá falta só você descansar mais um pouco e aprender a entregar a Ele toda a sua vida. Ok? Existe, meus irmãos, um padrão espiritual que muita gente só entende depois que atravessa o vale. Deus raramente age quando tudo está sob controle. Ele age quando o controle acaba. Não porque Ele gosta de ver alguém sofrer, mas porque enquanto ainda existe saída humana, a gente insiste em resolver do nosso jeito. E isso explica porque tantas viradas acontecem no limite. Quando o dinheiro acaba, quando a força emocional some, quando o coração cansa de tentar entender, quando a oração já não tem mais palavras bonitas, só suspiros. É nesse ponto que a Bíblia mostra algo muito claro. Deus entra quando o homem sai do centro. Porque Deus age quando atingimos o nosso limite. E eu sempre falo e vou repetir, aprenda, porque se você aprender isso, você vai conseguir com que Deus haja mais na sua vida. Como, Rafael, eu faço isso? Entendendo que Deus age no impossível,
Então, enquanto tiver opções da gente fazer, da nossa capacidade humana fazer, Ele não vai intervir. Deus age quando a gente está no limite, quando a gente faz tudo o que realmente poderia fazer, mas chega uma hora que fala: Deus, eu não consigo mais. E aí você sai do centro e Ele entra. Olhe para a história de Ana, por exemplo. Ela não estava só triste, ela estava humilhada, comparada, provocada, ferida. Todo ano ela subia ao templo, todo ano ela orava, todo ano voltava para casa do mesmo jeito. Até que um dia em que ela não fez um discurso bonito, ela simplesmente chorou em silêncio, moveu apenas os lábios. E ali naquele momento em que parecia que nada mais ia mudar, Deus começou algo que mudaria gerações. Ana não recebeu um sinal imediato, ela recebeu paz antes do milagre. E isso é profundo, porque muitas vezes Deus não muda a situação primeiro, Ele muda você por dentro, para depois mudar o cenário por fora. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Nada mudou por fora, mas algo está sendo tratado dentro. E isso não é atraso, é preparação. O problema é que a gente confunde silêncio com abandono, confunde demora com descaso, confunde espera com castigo. Mas Deus não funciona na lógica da pressa, Ele trabalha na lógica do propósito. Tem coisas que, se chegassem antes, te destruiriam. Tem respostas que, se viessem rápido demais, você não sustentaria. Tem portas que só se abrem quando o coração está pronto para atravessar. Por isso, parece que está tudo parado, mas não está. Está amadurecendo. Olhe Elias, outro exemplo. Depois de um dos maiores milagres da Bíblia, fogo caindo do céu, ele entrou numa crise profunda, cansado, com medo, querendo morrer. E sabe o que Deus fez? Não deu sermão, não cobrou fé, não acusou. Deu descanso, comida, silêncio. Só depois Deus falou. Isso ensina algo muito importante. Antes da virada, Deus costuma cuidar do cansaço. Talvez você esteja tentando entender demais quando, na verdade, precisa descansar em Deus. Porque quem está exausto começa a enxergar tudo escuro, começa a achar que nunca vai dar certo, começa a criar cenários que não existem. A ansiedade faz isso. Ela te faz sofrer por antecipação, te faz viver no futuro sem nunca chegar lá. E enquanto você sofre pelo amanhã, Deus está trabalhando no agora. O do nada de Deus geralmente acontece depois de um período em que nada parece fazer sentido. José não virou governador no dia seguinte ao cárcere. Davi não foi rei logo após a unção. Moisés não liderou o povo logo depois do chamado. Teve espera, teve frustração, teve silêncio, mas também teve propósito. E aqui entra algo que você precisa guardar com força no coração. Nem tudo que demora está negado. Tem coisas que só estão sendo alinhadas. Você não vê, mas Deus está organizando pessoas, tempos, lugares, circunstâncias. Você acha que está esquecido, mas está sendo protegido. Porque se Deus te colocasse agora onde você quer chegar, talvez você não suportasse o peso, a pressão, a responsabilidade. Então Ele trabalha em você antes de trabalhar por você. E isso explica por que, muitas vezes, tudo começa a dar certo quando você já tinha desistido de entender. Quando você para de exigir explicação e começa a confiar mesmo sem resposta. A fé mais madura não é a que grita, é a que permanece. Talvez você esteja vivendo o último trecho de um processo cansativo, o trecho mais silencioso, o mais solitário, o mais confuso. Mas costuma ser exatamente esse trecho que antecede a mudança. Porque quando você aprende a continuar sem aplauso, sem reconhecimento, sem certeza, você se torna alguém que não depende mais do cenário para ter paz. E Deus confia mais em quem não precisa ver tudo para obedecer. Por isso, enquanto você acha que está só sobrevivendo, Deus está te preparando para viver algo novo. E deixa eu te dizer algo muito direto.
sem romantizar a dor. Não desista agora, não porque tudo vai ficar fácil, não, mas porque você não chegou até aqui para parar na véspera da virada. O do nada não é mágica, é resultado de um processo invisível. E quando acontecer, porque vai acontecer, você vai entender por que não aconteceu antes. Você vai olhar para trás e dizer: se tivesse sido do meu jeito, eu teria estragado tudo. Deus não erra o tempo. Ele cuida do coração enquanto cuida do destino. Amém? Você entendeu? Nesse momento, eu quero fazer por você, antes de qualquer convite, eu quero que você respire. Eu quero que você respire fundo agora e solte devagar o ar. Porque talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo em que tudo parece pesado, confuso, cansativo, e você está tentando se manter firme, mas por dentro já está exausto. Talvez você tenha chegado até aqui sem grandes expectativas de vida. Só deu play nesse vídeo porque o coração estava apertado. Só ficou porque alguma coisa dentro de você sentiu: isso é para mim. E se você sentiu isso, não foi acaso. Deus não costuma gritar, Ele chama no silêncio ali. Ele toca onde ninguém vê. Ele alcança quando a gente já não tem mais forças para pedir. Talvez hoje você não consiga dizer: do nada tudo vai dar certo. Talvez hoje sua oração seja apenas: Deus, eu não aguento mais desse jeito. Deus também escuta orações cansadas, sabia? Ele escuta quando você não sabe mais o que falar. Ele escuta quando a fé não está forte, só sincera. Ele escuta quando você só consegue ficar em silêncio. Então, falando em silêncio, se você puder, feche os olhos que eu quero orar. Não, aliás, vamos fazer diferente hoje. Ore junto comigo. A oração, eu quero que você faça essa oração comigo, tá bom? Então feche os olhos se puder, ou então apenas repita com honestidade as seguintes palavras: Deus, eu estou cansado. Cansado de tentar entender tudo. Cansado de segurar sozinho o que está pesado demais. Eu entrego agora minhas preocupações, meus medos, minha ansiedade e esse futuro que eu não consigo enxergar. Mesmo sem ver, eu escolho confiar. Mesmo sem entender, eu escolho permanecer. Trabalha, Senhor, no invisível enquanto eu descanso em Ti. Acalma minha mente, fortalece meu coração. Se a virada ainda não chegou, me dá paz enquanto ela não vem. Amém. Muito bem. Eu quero que você só sinta essa energia do momento. Porque às vezes o maior milagre não é a mudança do cenário, é a paz que chega antes dela. E falando nisso, eu quero que você escreva aqui nos comentários agora a declaração de fé do dia de hoje. Eu quero que você escreva com fé: Senhor, transforma a minha vida. Um comentário simples, mas poderoso, para enviar ao Senhor o desejo honesto de mudança e de entrega da sua vida. Eu sei que a ansiedade não some da noite para o dia. Eu sei que a mente não se acalma só com força de vontade. Eu sei que muita gente vive presa nesse ciclo. Pensamento acelerado, medo do amanhã, não sabe qual é o seu propósito, coração inquieto. E foi exatamente pensando nisso que eu preparei o devocional de 30 dias para descobrir o seu propósito e transformar a sua vida em 2026. Durante 30 dias, você vai reorganizar a mente, você vai reorganizar o coração, a sua fé, eliminar a ansiedade, descobrir seus propósitos, sua identidade. É um devocional completíssimo, de mais de 160 páginas, que vai te ajudar a mudar a sua vida e começar 2026 com o pé direito. Esse devocional não é para quem está bem, é para quem está tentando ficar bem, para quem acorda cansado, para quem dorme preocupado, para quem sente que carrega tudo sozinho. O link do devocional está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo.
Você pode começar ele hoje, no seu ritmo, no seu tempo. Adquira o seu devocional, comece o ano com o pé direito, você já recebe o seu devocional imediatamente agora no seu e-mail, tá? E você já pode começar a ler, baixar para o seu celular, enfim, você já tem acesso para você começar a mudança na sua vida. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre voltar a respirar sem peso no peito. E talvez esse seja o primeiro passo que, do nada, as coisas vão dar certo para você, ok? Antes de sair, deixa o seu like, é muito importante. Se você chegou até o final desse vídeo, meu amigo, é porque ele fez sentido para você e eu peço a sua atenção para deixar o like, porque é o like que faz o YouTube divulgar o vídeo para mais pessoas. Tá bom? Se inscreva no canal também para ativar o sininho de notificação e receber todos os meus vídeos a partir de hoje no seu celular. Vamos manter a nossa meta de 1000 likes nesse vídeo. Eu preciso da sua força para a gente crescer aqui essa comunidade e cada vez mais eu produzir mais conteúdos aqui. Lembrando que todos os dias pela manhã tem mensagem nova, vídeo novo aqui no canal. Então se você quer ver mais vídeos como esse, volte amanhã porque terá mais uma mensagem. Se quiser receber no seu celular, deixa o seu like e ativa o sino de notificação. Dessa forma você não perde nenhum vídeo meu. Compartilhe ele também com 5 contatos para que a gente possa levar essa palavra de Deus para mais pessoas. E é isso, meus irmãos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te espero amanhã.